Boa tarde a todos. É com grande prazer que mais uma vez nos encontramos, agora para ouvir um pouco sobre os marcos legais e a visão geral do novo ensino médio, a BNCC e a construção do currículo nos estados. Para tratar desse assunto, nós temos como convidada a professora Kátia Smoley, que é doutora em educação, mestre em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, especialista em aperfeiçoamento e aperfeiçoamento em matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da USP e é graduado em Filosofia, Ciências e Letras pela Faculdade de Ciências e Letras de Moema. A professora Kátia diretora executiva do Instituto Reúna e fundadora do Instituto Matema de Formação e Pesquisa. Então, com grande prazer, a Secretaria de Educação recebe a professora para falar conosco. E, professora, seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Lauro. Quero já de antemão agradecer ao Gabriel e à Jamile, que hoje estarão conosco como intérpretes de Libra. Então, muito obrigada por esse convite. Vocês sabem que eu tenho um carinho enorme por Santa Catarina, já estive falando com vocês muitas vezes, acompanhei o time de matemática, não foi? Quando fizemos aí toda uma discussão já lá em 2017 a respeito do ensino médio, das mudanças de ensino médio, eu estava junto pensando na matemática, então eu sempre fico muito feliz. Depois, quando foi do currículo, que estávamos aí pensando, vocês estavam construindo o referencial curricular, pensando no currículo, eu também estive em alguns momentos, já falamos sobre avaliação, então eu me sinto um pouco em casa e vai ser muito bom falar com vocês a respeito desses aspectos importantes das normativas legais e do processo todo de implementação dessa nova arquitetura do ensino médio. Queria dizer que eu preparei uma fala buscando que ela fosse sobre as leis, sobre a regulamentação, não é? Mas não só isso. Acho que eu queria muito trazer uma perspectiva de como é importante a mudança que nós todos estamos fazendo, do chamado que nós estamos recebendo para inovar, para criar. Precisamos ter segurança, as coisas estão sendo bem pensadas, nós vamos aos poucos, vamos juntos, mas vamos para um lugar melhor, eu acredito muito nisso. Então, acho que começar trazendo isso, né, parabenizando inclusive a iniciativa da Secretaria, já trabalhando com essa formação continuada. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, de tal forma que vocês possam seguir a minha apresentação e aí para poder entender a lógica do que nós estamos falando. Lauro, você tinha minimizado, você consegue colocar daí, por favor? Ótimo. Eu vou então apresentar aqui, né? Um minutinho. Já vemos a tela? Acho que eu vou só pedir, Lauro, para você abrir seu microfone e contar para mim se você vê a tela, porque eu não vejo agora mais vocês. Sim, estamos muito obrigada, então. Depois eu aviso. Tá, ok. Obrigada. Gente, é isso, né? Estamos online, temos todos esses ajustes aqui para fazer, a gente ensaiou, mas preciso de ajuda. Então, olha, no cenário atual, eu acho que vocês vão ouvir ao longo dessas semanas e das formações que terão, pessoas diferentes falando a respeito de aspectos diferentes, mas complementares do ensino médio, e algumas falando de coisas que são comuns, então que vocês vão ouvir algumas vezes. Mas uma das coisas que eu queria dizer para vocês é que, né, talvez o Brasil seja, no mundo, o único país que tem um ensino médio
que aparentemente é igual para todos. Eu costumo dizer que parece aquela imagem, vocês já devem ter visto, uma imagem que aparecem uns bichinhos, né? Um elefante, uns animais, né? Um elefante, uma foca, um cachorro, um passarinho, um macaco, e aí eles estão diante de um professor que diz assim para eles, olha, a tarefa é justa, ela é igual para todo mundo, vocês só precisam subir naquela árvore, uma árvore ali próxima. E aí é óbvio que essa tarefa parece justa, porque ela é igual para todos, mas ela ficou muito diferente, e ela não vai ser, a justiça é só aparente, porque apesar da oportunidade ser a mesma, a forma pela qual cada um daqueles bichos, né, naquela metáfora da justiça, conseguirá acessar a árvore é muito diferente, talvez alguns nem consigam, né? Na foto eu me lembro de ter a foca e a tartaruga, o cachorro, e eu fico pensando como é que esses bichos conseguiriam acessar e subir na árvore, né? Então, eu comparo muito isso ao ensino médio que nós temos, né? No mundo, estava vendo recentemente, a gente às vezes fala, compara com a Finlândia e tal, mas recentemente estava vendo a China, e a China é muito populosa, tem muitas escolas, e lá já há muito tempo os estudantes, mesmo especialmente nesse momento em que se valoriza tanto a educação, as diferenças, as possibilidades para os estudantes envolvem escolhas, né? Então, esse currículo único, fragmentado, muitas vezes superficial, alguns de vocês já me ouviram falar isso, ele não tem lugar, né? Porque ele tem pouco espaço para diversificação, ele tem pouco espaço para olhar individualmente para os estudantes, ele tem pouco espaço para progressiva e continuamente e incluindo os estudantes nos seus talentos, nos seus interesses, naquilo que eles querem fazer e aprofundar mais. Então, apesar de a gente ter essa ideia de aparente igualdade, a equidade fica de fora, porque você oferece a mesma oportunidade para todo mundo, mas muita gente fica pelo caminho. Nós, às vezes, temos um enfoque muito grande no ensino superior. Vamos continuar tendo nessa nova arquitetura um enfoque do acesso ao Enem, às melhores universidades, mas 40% dos concluintes do ensino médio, antes da pandemia, não faziam o Enem, não é? Então, não dá para a gente ter um ensino médio que não considere mais tempo de aula, que seja focado para um único horizonte, que é o horizonte da terminalidade em si, para o acesso à escola seguinte. Eu ontem estava conversando com uma equipe de Manaus que me contava o seguinte, é uma fundação, uma instituição que trabalha com empregabilidade dos estudantes oriundos do ensino médio, enfim. Eles têm 300 vagas que eles poderiam ofertar, destinadas para jovens profissionais. E eles não têm quem colocar nessas vagas. Por quê? Porque o Brasil, em algum momento, entendeu que educação profissionalizante era uma coisa de menor importância, mas não é. Se vocês pegarem países que têm grande evolução tecnológica, evolução financeira, social, vocês vão ver como a Alemanha, como a Inglaterra, como a Dinamarca, como a Finlândia, enfim, alguns países, inclusive aqui da América do Sul, nós vamos ver que nós temos entre 45% e 54% de vagas destinadas de cursos destinados à profissionalização no nível médio, né? É claro que alguns desses lugares, nenhum desses países impede que os estudantes sigam para o ensino superior, mas em alguns deles a chance é mais restrita, como acontece com a Alemanha, por exemplo, que se você quiser fazer o exame de acesso superior, você tem quase que fazer um pós-médio e tem uma tentativa
para fazer o exame de acesso ao ensino superior. O Brasil não está fazendo uma modificação no ensino médio que seja sectária, mas, ao contrário, é uma grande inovação que integra esse ensino profissionalizante, que permite também este itinerário. Uma outra coisa que é muito interessante é que nós vamos pensar que, hoje, o Brasil tem ainda um número muito grande de escolas cujos estudantes ficam 2.400 horas na escola. É um tempo pequeno. O mundo não tem escola de tempo parcial ou tempo integral. Tem escola, porque a maioria dos países já tem escolas de tempo estendido, na qual os alunos passam entre 6 e 8 horas por dia, com atividades diferentes, algumas que são comuns a todos, outras que são de livre escolha. Nós temos uma jabuticaba, porque o nosso ensino médio é curto, na maioria das vezes, ele é um ensino médio que eu entro por uma porta, tenho que passar por um funil para sair pela porta final. Hoje, com dados anteriores à pandemia, 24% dos nossos estudantes de primeira série de ensino médio ou desistem ou são reprovados. Desses que sobram, depois de já terem passado por um funil grande no ensino fundamental, 15% ou desistem ou reprovam na segunda série. E nós ainda temos 10% dos alunos restantes na terceira série do ensino médio que ou reprovam ou desistem. O Brasil tem uma população fora, que nem estuda nem trabalha, entre 16 e 23 anos, da ordem de 23%. É muita coisa. Então, nós precisamos entender que tem essa perspectiva de dizer, vamos fazer um ensino médio mais voltado para um olhar para o jovem. O jovem não é problema, o jovem é solução. Quem trabalhou com o ensino médio de tempo integral já ouviu isso muitas vezes, a gente dizer, olha, tem que olhar para esse jovem, que é um jovem potente, é um jovem de futuro. E esses jovens e essas jovens que estão nas nossas escolas precisam liderar uma mudança significativa no nosso país. Então, precisa mudar a lógica, né? Não basta só aprender. Ele tem que ficar na escola, aprender bem e aprender para a vida toda. Eu preciso, por um lado, levar aquilo que é direito dele aprender, que está na Base Nacional Comum Curricular, no currículo de Santa Catarina, né, no referencial curricular que eu tive a oportunidade de acompanhar, o de vocês, muito sólido, muito consistente, mas também levar em conta os pontos de partida deles, os contextos que eles têm, as aspirações que eles têm. Nós simplesmente dizemos para ele, siga. Mas não perguntamos nunca para onde ele quer seguir, por onde ele quer seguir, que projeto de vida ele tem. Essa geração vive uma outra história. E essa história precisa ser alinhada com a formação para a crítica, para o conhecimento, para a autonomia. Esses cidadãos solidários são cidadãos que nós esperamos para serem capazes de liderar o nosso país nas mudanças para o século XXI e para construir os seus projetos de vida. Algumas pessoas dizem que projeto de vida, a gente muda o tempo todo, muda muito, mas nós não vamos sair de um extremo no qual olhamos pouco para os interesses, aspirações e projetos de vida dos nossos estudantes, ou que não ajudamos a eles descobrirem como é que eles empreendem um projeto de vida, para um outro em que nós vamos dizer, olha, está aqui sua certificação para projeto de vida, segue. Não é disso que se trata. Se trata de ajudar o jovem a entender que ele também tem um futuro e que esse futuro pode ser construído exatamente nessa parceria entre a escola, os desejos dele, as aspirações que ele tem e as coisas que a sociedade desenha para ele, né? Num país onde nós temos tantos jovens em situação de vulnerabilidade social,
a escola que acolha e que mostre possibilidades de futuro é uma escola muito importante. Então, nós precisamos entender que essa arquitetura nova, que se desenha a partir do referencial curricular, ela vai acolher novos homens, novas mulheres, novas pessoas que tenham relação com os acontecimentos do mundo. Eles hoje já têm uma relação com esses acontecimentos do mundo muito diferente da nossa geração, da geração dos avós deles, né? Da nossa escola. Então, é uma outra escola para um outro jovem. No entanto, essa escola não joga tudo para cima. Ela é uma escola que tem uma formação geral básica para ser desenvolvida para todo mundo, que tem que ser garantida para todo mundo, e uma parte flexível. Essa parte flexível dos itinerários formativos, que vão poder ser nas áreas do conhecimento, da formação técnica profissional, uma combinação, porque eu tenho itinerários únicos nas áreas, mas eu também tenho itinerários integrados, que integram, inclusive, que tem inclusive a possibilidade de integração entre a formação das áreas do conhecimento e a formação técnica profissional, com possibilidade de componentes eletivos, com vistas a esse projeto de vida, abre um mundo de possibilidades. Isso é muito desafiante, porque simultaneamente você tem uma coisa muito interessante, cheia de potencial, e por outro lado, você tem coisas que nos desafiam muito, porque nenhum de nós, neste país, a não ser que tenha estudado em alguma escola experimental, ou que tenha estudado fora do Brasil, viveu este ensino médio, no qual você diz, aqui nós vamos todos juntos, e aqui eu estou diversificando, escolha a sua trilha, né? É óbvio que quem faz essa mudança não é o referencial curricular de Santa Catarina. Quem fez essa mudança foi proposta na Lei 3.415 de 2017, que alterou a LDB. Essa lei, ela fica conhecida porque acontece a medida provisória, mas essa lei, ela ocorre, gente, desculpa, é de 2016, tem um errinho aqui, depois eu corrijo isso antes de mandar para vocês. A Lei 3.415, ela faz uma alteração muito significativa na arquitetura, uma discussão que já estava sendo feita há 10 anos no Congresso, né? Então, quando ela altera a arquitetura, ela vai dizer, olha, vamos olhar projeto de vida, vamos olhar a formação geral básica, os itinerários formativos, a possibilidade de uma parte ser comum, mas uma outra parte ser específica de acordo com aquilo que é mais da minha vocação, daquilo que é mais do meu interesse. Ela vai dizer, tudo é muito importante, mas eu posso mudar essa escola, ela vai ampliar o número de horas que os estudantes passam na escola. As diretrizes curriculares de 2018, elas vêm com uma finalidade de organizar essas informações, para que os referenciais curriculares possam ser feitos. Qual é a diferença? A lei traz as grandes ideias, as diretrizes aterrissam essas ideias um pouco mais, dizendo, olha, tá bom, então o que a gente está entendendo por formação geral básica? É tudo aquilo que está previsto para ser aprendido, são todos os direitos de aprendizagem que estão previstos na etapa do ensino médio da Base Nacional Comum Curricular. Essa formação geral básica tem que garantir que todos aprendam matemática, língua portuguesa, inglês, filosofia, sociologia, arte, psicologia, enfim, história, geografia, mas a organização pode ser diferente. Vamos quebrar um pouquinho a lei que altera a LDB, já diz isso. Vamos quebrar um pouquinho essa hegemonia do componente isolado e vamos pensar por áreas de conhecimento? Bom, o que as diretrizes vão dizer? Pode organizar de muitos jeitos. Não está dizendo acaba com os componentes, está dizendo organiza isso de um jeito que a gente possa trabalhar em conjunto. E é interessante
Porque se uma escola, se um sistema, né, se uma secretaria, um conjunto de escolas quisesse organizar, por exemplo, para que neste semestre os estudantes da primeira série do ensino médio, ou da segunda, ou da terceira, tenham filosofia, enquanto de outro grupo de estudantes tem a sociologia, depois a gente inverta? Pode. É o trabalho por módulos. Se a rede quiser organizar de tal forma que os componentes continuem, mas as áreas planejem juntas, então nós vamos trabalhar, por exemplo, por projetos, esse projeto é de ciências humanas, nós vamos criar todo mundo junto, pode ser que eu desenvolva uma parte do projeto em história, uma parte do projeto em geografia, outra em sociologia, outra em filosofia, ou até com a possibilidade de fazer junto, né? Diminuindo um pouco as fronteiras do conhecimento, essas fronteiras rígidas que nós muitas vezes nos acostumamos a ter nesse ensino médio. Outra coisa que as diretrizes vão dizer, que a lei também permite, é que pode ter parceria. Então, eu posso ter parcerias com coisas que a gente ainda nem imaginou, mas que vão poder acontecer. Por exemplo, se eu tiver um estudante esportista, eu posso fazer uma parceria com a instituição pela qual ele treina, e isso pode compor a carga horária dele numa eletiva. Antes, se eu tivesse um estudante que treinava, ele não, isso, apesar dele gostar muito, isso não estava incluído no ensino médio. Ah, mas essa escola gostaria muito de fazer, esta rede gostaria muito de fazer um projeto com uma empresa, com uma organização. Pode. Só precisa definir o que vai ser feito e ter a parceria do Conselho Estadual de Educação. Então, as diretrizes, elas regulamentam. A lei traz a arquitetura. As diretrizes regulamentam como essa arquitetura vai ser colocada em prática. Ela fala dos componentes, dos diferentes arranjos, como é que vai ser a avaliação, que essa avaliação vai ser muito mais interessante se ela for uma avaliação formativa, ela vai trazer pressupostos para organização dos tempos na escola, mas os tempos estão para cada rede tem autonomia para fazer as suas adequações a partir das diretrizes curriculares de 2018. Né? Por exemplo, nas diretrizes está descrito que nós podemos ter até 20% de educação híbrida no ensino médio regular diurno, 30% no ensino médio regular noturno e até 80% no ensino médio de educação de jovens e adultos. O que as diretrizes dizem é que isso não pode ser por tutor, não é o EAD da universidade, é uma educação híbrida. Acho que se nós estivéssemos fazendo as diretrizes hoje, ficaria muito mais interessante falar em educação híbrida do que falar em EAD. Pode ser uma carga horária complementar, ela vai ter que ser dada pelo professor, ela pode ter um alcance e uma dimensão de completar alguma coisa do itinerário formativo, enfim, a rede com as suas escolas vai organizando isso junto com o Conselho Estadual de Educação. Outro documento muito importante que nós temos são os referenciais para a construção dos itinerários formativos. Esses referenciais, eles são referenciais que mostram para os professores e para quem vai construir o currículo, como é que a gente organiza 4 grandes ideias, em torno de 4 grandes ideias, vocês vão ter mais aprofundamento sobre isso, em torno de 4 grandes ideias, os nossos percursos, as trilhas de aprofundamento que os alunos vão seguir. Então, investigação científica, a ideia de criatividade, um eixo de criatividade, um eixo de mediação sociocultural e um eixo de empreendedorismo. E aqui empreendedorismo, gente, não está entendido como um empreendedorismo que você vai abrir o seu negócio próprio, exatamente. Tudo bem, se você quiser fazer isso,
tem empreendedorismo nesse sentido, mas o empreendedorismo que vem nos referenciais é esse empreendedorismo que vai trazer para os estudantes a ideia de que eu posso ter um projeto e eu vou atrás de realizar esse projeto junto com outras pessoas, com o apoio da escola, mas tem como é que eu saio do sonho para transformar o meu sonho em realidade, né? Acho que uma coisa muito importante, tanto da lei, quanto das diretrizes, quanto da base nacional comum curricular, e quanto dos referenciais para a construção dos itinerários, é entender que a escola básica, na etapa do ensino médio, precisa preparar os estudantes para todas as provas da vida. Tem a prova de seguir para o ensino superior, e nós queremos isso, né? E tem a prova da vida social, da vida comunitária, que inclui a vida comunitária, da vida profissional. Então, nas 10 competências gerais que estão lá na BNCC, e que são aprofundadas nos itinerários formativos, nós vamos ter essa ideia de formação dessa pessoa por inteiro, para para tudo que ela precisar fazer na vida, inclusive para o trabalho. Então, o desenvolvimento de habilidades voltadas ao mundo do trabalho não está relacionado só com o 5º itinerário, né? Ele está relacionado com toda a arquitetura desse ensino médio. Outra coisa que eu gosto de, quando falo das normativas, eu gosto muito de trazer é essa complementaridade entre formação geral básica, itinerário formativo, eletivas, projeto de vida, que aparece um pouco em cada documento que a gente traz. A base, ela menciona os itinerários, mas você não tem uma base de itinerários. Os itinerários são da competência dos territórios, porque precisa ouvir os estudantes, precisa olhar para o entorno, precisa ouvir os professores nessa construção do percurso para além da formação geral básica. Mas não existe uma escola de formação geral básica e outro de itinerários formativos. Não existe um professor de formação geral básica e um professor de itinerários formativos, com exceção do 5º itinerário, porque às vezes você vai precisar de uma especialização tão técnica que aí você tem aquele professor para aquela especialidade técnica. Mas o que se espera é que esses itinerários de área de conhecimento integrados à formação geral básica sejam dados numa escola. É uma escola de ensino médio, que tem uma parte comum, uma parte flexível, mas não tem 2 escolas, assim como não tem 2 professores. Tudo que foi pensado para atribuição de aulas, para a forma de organização dos itinerários, das eletivas, foi pensando em um professor, né? Não uma pessoa, mas assim, o professor da mesma escola. Então, os itinerários formativos abrem um mundo de possibilidades de outras coisas que a gente pode ensinar. Eles são um convite para que nós também aproveitemos essas inovações para crescer junto, para inovar junto. Não tem um ponto da lei que diga que os professores não serão considerados. Pelo contrário, é um convite mesmo para a gente fazer essa nova escola, nessa nova arquitetura em conjunto. Agora, é claro que tem outras coisas que são normativas complementares. Os conselhos estão trabalhando muito. Vocês têm desde o referencial curricular, que precisa ser estudado, é por isso que a gente está aqui, inclusive, conversando, né? Mas até assim, a normatização que o Conselho fez. Nós precisamos cuidar para não criarmos determinadas falsas expectativas. Então, por exemplo, uma coisa que eu me lembro que aconteceu muito, né? Aconteceu muito de nós pensarmos, ouvirmos coisas do tipo, agora um professor que não é formado em matemática poderá dar aula de matemática. Isso não é verdade. Notório saber não é para o professor que está dando aula da formação geral básica, ele é para a educação profissional e técnica, sempre foi, isso não muda na escola básica. Então, a lei não tira o direito do professor trabalhar com as suas aulas, né? A minha aposta
é que num futuro não muito distante, nós vamos ampliar muito as possibilidades. Eu tenho visto já em lugares que começaram a fazer a implementação dessa nova arquitetura do ensino médio, que tem, inclusive, acontecido o contrário. A gente está abrindo tantas as possibilidades, aumentou o tempo de permanência dos estudantes na escola, está precisando... os professores estão tendo mais espaço para trabalhar, inclusive com uma possibilidade de não trocar tanto de escola, enfim, tem perspectivas alvissareiras, mas nós precisamos fazer a implementação dessa regulamentação, né? E, claro, outras coisas virão, por exemplo, em São Paulo, onde o ano que vem já se começa a implementar a segunda série do ensino médio e não a primeira, por exemplo, o Conselho Nacional, o Conselho Estadual de Educação, do qual faz parte, precisou regulamentar parceria com o Centro Paula Souza, para a oferta do quinto itinerário e outras normas que vão sendo editadas conforme a implementação avança e com bastante acompanhamento do time da Secretaria e do Conselho Estadual de Santa Catarina. Agora, é bem importante que vocês possam fazer esta organização e empreender no sentido de implementar o que está sendo proposto no referencial curricular para ir fazendo esses ajustes. Então, Kátia, a lei e as diretrizes abrem espaço para experimento? Não. Até chegar aí, se estudaram muitos modelos, se investigou muita coisa, acho que foi um passo muito grande, levou 10 anos, eu falei para vocês, né? Até que houvesse a mudança na arquitetura do ensino médio. Mas tem espaço para inovação. Então, as inovações, elas vão sendo implementadas ano a ano, já já nós vamos falar um pouquinho desse calendário de implementação. Então, essa escola que busca o desenvolvimento integral, ela tem essa articulação forte com a flexibilização e a diversificação, né? Vamos lá imaginar. Eu sempre amei matemática e eu sempre gostei de aprender tudo de matemática, mas nem tudo que eu aprendi de matemática na escola básica, de fato, foi necessário para me desenvolver na vida. Algumas coisas mais, outras menos. Eu virei uma profissional de matemática, algumas coisas eu aprendi, além disso, na universidade. Mas, às vezes, eu fico pensando, até como professora, se todo mundo precisava aprender todas aquelas coisas. Então, o que a gente está vendo que é uma tendência no mundo e o Brasil está seguindo nessa tendência? Existe um core, tem um letramento matemático, tem um conhecimento de física, de química, de biologia que todo mundo tem que ter. Eu não entendo a vida se eu não entender química, não é isso? No entanto, vamos compreender que tem trajetórias que podem ser diferentes. Eu posso oferecer eletivas e quem quiser saber mais pode escolher aquela eletiva daquele componente, ou eu posso escolher fazer um itinerário e aprofundar. Então, a partir daquilo que está garantido para todos, tem um princípio que é o princípio de desapegar, de que todo mundo continuará tendo que aprender tudo e muitas vezes aprende um pouco de cada coisa, mas não aprende em profundidade. São menos coisas, bastante focadas para todos, e depois com grande potencial de aprofundamento em cada itinerário que eu fizer. E aí, gente, tem tantas coisas que podem acontecer. Se der, eu posso fazer 2 itinerários simultaneamente, eu posso fazer um itinerário e cursar um componente de outro itinerário, porque eu quero aprofundar aquilo como eletiva. Eu posso sair da escola, voltar e fazer mais um itinerário. Vocês conhecem bem o professor Eduardo Deschamps, e ele fala isso, né? Ele diz assim,
que é bonito desse novo modelo é que a lei regulamentou coisas básicas e outras serão regulamentadas em função de coisas que nós estejamos criando e desenvolvendo nos nossos sistemas. Eu tenho muitos arranjos curriculares possíveis. Eu posso trabalhar por módulo, eu posso trabalhar por projeto, mesmo na formação geral básica, né? Eu posso trabalhar por semestre, enfim. Eu não acredito que num primeiro momento nós vamos fazer essa ruptura toda, porque nós devemos criar um modelo intermediário, né? Vendo um pouco, eu estou tendo a oportunidade de acompanhar todos os referenciais curriculares que estão sendo desenhados, ou a maioria deles, e o que eu tenho visto é que as pessoas estão ficando em alguma coisa intermediária. Entre o que é e o que pode ser, nós estamos usando a sabedoria chinesa e criando um primeiro caminho de aproximação. Então, por exemplo, modificamos, pensamos nas 1.800 horas da formação geral básica distribuídas de formas diferentes. Existe unidade federativa que está fazendo 600 horas, 600 horas, 600 horas. Outras estão concentrando bastante na primeira série, então 800 horas na primeira série, daí fazendo 600 horas na segunda série, 400 horas na terceira série. E conforme o ano passa, o tempo passa na escola, eu vou ampliando o tempo dos itinerários formativos. Então, às vezes, começa a primeira série já com os itinerários e projeto de vida, ou com projeto de vida e algumas eletivas para a parte flexível, então se coloca 200 horas para os itinerários formativos, e depois amplia isso na segunda e na terceira série. Outras estão fazendo a carga horária das 1.800 horas igual para todas as séries, começando com 200 horas aqui e depois fazendo 500 horas e 500 horas para compor as 3.000 horas do ensino médio. Algumas já estão desenhando a parte de eu posso ampliar o tempo da escola também com educação híbrida. Então, já estão pensando isso. Outras vão deixar isso para o próximo passo. Então, esses arranjos são arranjos que vão sendo construídos. Mas tem um core que todo mundo vai aprender junto. A outra coisa que é bem importante, que vem com esse novo ensino médio, é o papel da tecnologia, né? Acho que nós vivemos aí nesse cenário de pandemia, isso está na legislação, é um foco dos documentos, marcos legais, e essa ideia da cultura digital que tem desde o uso da tecnologia, com responsabilidade de uso, até noções de programação, pensamento computacional, é outra coisa que aos poucos vai sendo incorporada ao processo curricular e especialmente ao processo de ensinar e aprender. Então, vocês que passaram, por exemplo, pela escolha do objeto 2 do PNLD, já devem ter percebido que existe um dos livros, né, em matemática, por exemplo, que fala a respeito de pensamento computacional. Então, essas mudanças, elas vão ser implementadas ano a ano. São mudanças muito importantes porque elas vão precisar integrar o projeto pedagógico da escola. Vejam como foi. A gente vem da LDB, vem para as diretrizes, junta com a base, tem os referenciais dos itinerários, as unidades federativas constroem seus referenciais curriculares, os conselhos participam, analisam, avaliam, aprovam, o secretário homologa e agora começa a chegar nas escolas de um ponto de vista integrado. Nós vamos precisar conhecer esses documentos para poder fazer um projeto pedagógico das escolas, participar dessa construção, para momentos como esse de formação continuada, para que vocês possam ter materiais didáticos alinhados. Então, por isso que o PNLD já está no objeto 2, vem aí o objeto 3, que são sugestões para o trabalho com itinerários formativos, e devemos ter outras coisas que vão acontecendo ao longo
dessa integração, dessa modificação a partir dos referenciais criados. E tem a avaliação, já vamos falar mais um pouquinho disso, da avaliação da aprendizagem e do Enem, né? Porque também nessas normativas, as diretrizes curriculares trouxeram uma orientação para o Enem, e isso agora está sendo estruturado com a liderança do MEC, pelo Conselho Nacional de Educação, o INEP e um conjunto de pessoas que têm trabalhado muito para isso. Então, a gente sai de um modelo antigo, no caso do propedêutico, com uma entrada e uma saída, no caso do médio, com a ideia da gente fazer um ensino médio integrado ao técnico, ou fazer um técnico pós-médio, para outros modelos que vão permitir muitas caminhadas, sendo a formação geral básica comum e depois a diferenciação em função do projeto de vida, dos potenciais e das vocações, e da ideia de você concluir o ensino médio com diferenciais na sua trajetória, no seu histórico escolar, ter esse histórico mais personalizado a partir de escolhas pessoais e dessa formação geral que é de direito de todo mundo. Isso é o que os documentos legais trazem. Então, os documentos legais não banalizam o ensino médio, eles não jogam fora a experiência que foi acumulada, mas eles abrem espaço para construir uma parte da história, considerando esses aspectos que antes estavam um pouco mais dissociados do ensino médio. Então, hoje, o que nós temos, né? Hoje nós temos esse movimento, não parou, mesmo a partir da pandemia. Esse movimento é um movimento que continua. Nós temos esse mapinha, é um mapa com atualização de ontem, né? É um mapa que mostra que 16 estados, na verdade são 16 unidades federativas, porque inclui o Distrito Federal, já aprovaram os seus referenciais curriculares alinhados com o ensino médio e já homologaram. 7 estados, e aí são estados mesmo, estão com os currículos entregues ao Conselho Estadual de Educação em fase de análise. Tenho acompanhado as discussões do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, e esse fórum tem sido bastante presente nas discussões, junto com as suas unidades federativas, mostrando que a gente deve ter esses 7 referenciais curriculares, no mais tardar até final de novembro, já aprovados, então totalizando aí 23 UFs com os novos referenciais curriculares desenvolvidos, homologados e aprovados, garantindo a implementação. 4 unidades federativas estão um passo atrás de entregar para os conselhos, mas não tem nenhuma que não esteja desenvolvendo os referenciais. Já desses, ouvindo o secretário Getúlio Marques, que é do Rio Grande do Norte, ele nos dizia, inclusive, o movimento que está sendo feito com o Conselho agora, porque o Rio Grande do Norte também está em fase final de elaboração da primeira etapa para apresentação para o Conselho. Isso é só um exemplo, porque tem a mesma coisa acontecendo com a Bahia, com o Maranhão, a mesma coisa acontecendo com Rondônia, enfim, a gente deve ter toda a previsão do Conselho Nacional de Secretários de Educação e do próprio Fórum, é que até o começo do próximo ano nós tenhamos todos esses referenciais, então esse mapa todo no azul escuro. Agora, gente, implementar leva tempo. E aí, o que a gente tem visto é que, junto com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o MEC está fazendo uma série de ações de implementação. Então, nós temos tudo que foi feito em 2019, 2020, já começando com planejamento e execução de escolas piloto,
elaboração da proposta de formação geral básica dos currículos, elaboração junto com a formação geral básica e os itinerários, aí 2021, colocando, né, a matriz e os currículos para discussão nos conselhos e aprovação, e vai começar a implementar em 100% das escolas. O primeiro ano da implementação é 2022, 2023 o segundo ano, e o terceiro ano de implementação, então, em 2024. Estamos com um pouquinho de um conjunto de ações, né? Tem uma diferençazinha ali de experimento da adequação das escolas piloto, porque a pandemia atrapalhou um pouquinho isso, mas oficialmente é possível já que se implemente em escala a partir de 2022. Por que essa ideia 2022, 2023, 2024 é importante? Porque a gente vai observem que o tempo inteiro a formação continuada para criar esse apoio, essa sinergia ao professor está sendo considerado. Além disso, tem outras políticas acontecendo. Então, o edital do PNLD para escolha e distribuição de projetos integradores e projeto de vida. Depois, se eu quiser trabalhar com eletivas a partir desses projetos integradores, já no ano que vem isso é possível, então tem um material que nos ajuda, se for o caso. A escolha e distribuição dos objetos 2 para a formação geral básica, para estar pronta, foi escolhida esse ano para estar junto na implementação de 2022, e depois vem itinerários formativos e ainda obras literárias que virão. Há uma atualização para as escolas de modelo de tempo integral e uma discussão em torno de 2 grandes temas que são importantes para nós. A definição do novo modelo de avaliação pelo grupo de trabalho liderado pelo MEC para o SAEB, e outro grupo de discussão para o Enem. A ideia é que o que já se sabe desse Enem, que ele não muda 2022, 2023, ele vai acompanhar a implementação, então 2024 temos um novo Enem. Esse Enem, ele vai ter 2 dias, isso também já se sabe, é uma prova para acesso ao ensino superior, isso já ficou definido, então não é uma prova como andou circulando há algum tempo atrás, que, por exemplo, se confunde Enem com SAEB, não, SAEB vai ser SAEB, Enem vai ser Enem, e o Enem vai, nos 2 dias, o primeiro dia é mais voltado para a formação geral básica, e o segundo dia, cujo desenho está sendo feito, é o dia de avaliar, então, ou por carreiras profissionais, ou por áreas de conhecimento, a trajetória, o acompanhamento, o aprofundamento nos itinerários formativos. Então, esse calendário está vindo junto com uma série de outras ações que estão sendo feitas pelo órgão central, de disponibilizar formação para os professores, de trabalhar junto com as equipes técnicas das secretarias para impulsionar itinerários formativos, a educação técnica profissional e técnica para o 5º itinerário, enfim, apoio e fomento para a ampliação da carga horária no ensino médio, tem uma série de outras coisas que são da política de implementação e que estão envolvidas nesse itinerário. Eu queria fazer, na verdade, eu devia ter feito 3 sugestões, acabei fazendo 2 aí por escrito, vou fazer a terceira de viva voz. O Instituto Reúna, né, o Lauro lá no começo me disse que eu sou diretora do Instituto Reúna. O Instituto Reúna tem desenvolvido muitas coisas para apoiar com este desenvolvimento dessa arquitetura do ensino médio. Então, agora, recentemente, quando nós tivemos o período de escolha do PNLD, nós fizemos um roteiro para orientar não a escolha, mas orientar a análise, o processo que antecede a escolha. Aí vocês podem me dizer assim, mas Kátia, olha só, já passou a escolha.
Então, já passou a escolha, mas o material tem muito de explicação a respeito desse ensino médio, das áreas de conhecimento, o que é trabalhar por área, por que isso é importante. Então, ele acaba sendo material que vocês podem consultar para compreender as normativas sobre as quais eu falei aqui. Tudo está organizado de forma bem sintética, mas bastante informativa e formativa nesse guia do PNLD 2021, roteiro para o ensino médio. E a outra coisa é o referencial para a seriação das matrizes curriculares do ensino médio. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, se a rede optar, seja qual for a opção da matriz desse novo ensino médio, a gente não deixa de ter a aula dos componentes específicos, mas varia. A única coisa que vocês precisam saber é que a lei define que, independentemente de qualquer arquitetura, se você deixar 200 horas da sua carga horária para a terceira série do ensino médio, para a formação geral básica, nessas 200 horas você tem que pôr língua portuguesa e matemática. Então, as pessoas disseram assim, acaba os outros componentes? Não é isso. É que os outros componentes podem estar concentrados em 2 anos, distribuídos em 3, organizados, um ano sim e outro não, mas língua portuguesa e matemática, a lei determinou que fossem desenvolvidos todos os anos, né? E aí nós temos uma sugestão que vocês podem olhar para organizar planejamento, enfim, que também está no site, que é um referencial, uma sugestão de como é que eu poderia distribuir as habilidades e competências, especialmente as habilidades, porque as competências são de formação contínua, do ensino médio ao longo de 3 séries. É claro que a gente fez uma estimativa, eu posso trazer um pouco mais do 2º ano para cá, empurrar um pouco mais do 1º ano para cá, da 2ª série para lá, mas tem esse referencial que vocês podem consultar se tiverem interesse. E uma outra coisa é que o Instituto Reúna, junto com o Instituto Iungo, que vocês também conhecem, e o Itaú Educação e Trabalho, nós desenvolvemos uma plataforma para cursos para professores, gratuito, são trilhas formativas para professores que se chama Nosso Ensino Médio. Então, Nosso Ensino Médio, tudo junto.org.br, gratuito, você vai ter uma formação geral básica a respeito do ensino médio, toda essa nova proposta, uma formação que ajuda a entender bastante essa legislação, essa arquitetura, e depois que você terminar a formação geral básica, você pode escolher um conjunto de eletivas, quantas você quiser para se aprofundar, então tem eletiva sobre a trabalhabilidade, tem eletiva sobre a respeito de avaliação formativa, que é um ponto importante desse novo ensino médio, tem eletiva sobre metodologias ativas, enfim, tem um conjunto lá que você, depois que fizer a formação geral básica, você pode escolher. E ainda tem itinerários formativos, tem 2 itinerários formativos para aprofundar os conhecimentos para quem é professor, 2 itinerários formativos para quem é gestor, mas nada impede que um gestor conheça o itinerário formativo do professor ou vice-versa. Então, ficam aí as sugestões, porque são coisas que podem ajudar. Algumas pessoas me dizem assim, Kátia, onde a gente pode ver coisas assim? Olha, nós podemos ver isso no site dos Ministérios de Educação de países como Coreia do Sul, a Alemanha, podemos ver na Inglaterra, podemos ver na França. Então, existem muitos, nos Estados Unidos, a gente tem modelo de eletividade. No Brasil, são poucas as experiências que traziam isso antes desse novo ensino médio. E essa é a beleza da história. Daqui mais alguns anos, nós vamos ter muitos bons exemplos, muitas lições aprendidas para compartilhar com o mundo, porque uma mudança num cenário de tantos estudantes como é o brasileiro
tem olhos do mundo todo querendo ver. Que coisa legal, estamos todo mundo chamado para compartilhar essa história, né? Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte, nós precisamos pensar que aquilo que a gente não pode fazer, não pode interferir naquilo que nós podemos fazer, né? Essa é uma frase do John Wooden, e eu gosto muito disso, porque, tá bom, não é alguma coisa que eu conheço, mas é alguma coisa que eu posso, que não me impede de criar um futuro, porque, como dizia o Abraham Lincoln, a melhor forma de prever o futuro é criar. O convite é para a gente fazer a diferença nesse ensino médio, gente. Vamos juntos, contem comigo, com o Instituto Reúna e com o time todo de pessoas com quem vocês vão conversar nessas lives para a formação continuada das equipes de Santa Catarina. Muitíssimo obrigada. Eu vou parar aqui a minha apresentação para eu poder me despedir de vocês direitinho, uma vez que a nossa live, nesse momento, está chegando ao fim. Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Eu tentei fazer uma organização dos principais pontos da legislação, trazendo para vocês também um pouco da dimensão pedagógica que decorre dessa legislação, não é? Eu espero poder ter ajudado vocês, desejo que vocês aprendam muito e sigamos juntos. Um abraço, fiquem bem, se cuidem.